Tá gravando novamente, então essa vai ficar como sendo a segunda parte da nossa aula. E aí, então, a parte gráfica é exatamente essa. Olha lá, os gráficos do tipo de colunas, linhas, barras e setores. O gráfico de setores, ele ficou como esse gráfico aqui a gente meio que separa, que é chamado também de gráfico de pizza. Meu quadrinho aqui, como ele deu uma bugada, eu não vou conseguir terminar ele lá com vocês. E aí também não precisa a gente também começar. Eu vou abrir um quadro aqui que a gente vai precisar agora. Acho que perdi alguma coisa. Onde você encontrou aquela data? Qual data, Sirlene? Data no gráfico. Mas o gráfico que a gente estava trabalhando não tinha datas. Qual data que você tá falando? Deixa. Ó, tá vendo? A situação que a gente estava aqui era unidades vendidas no mês. No gráfico que dividia. Nesses que eu construí agora, num desses que eu construí agora, não, na verdade, Silene, nesse a gente não trabalhou com datas. As informações que a gente trabalhou na tela, ó, deixa eu colocar isso, para não aparecer mais. Tá vendo? Apareceu os valores, tá vendo? E qual foi o produto que ele trabalhou. No caso, a data, ó, ele sempre manteve. Nesse caso, a data foi o mês. Talvez você deva estar falando dos ângulos, não? Os ângulos que apareceu lá. Será que não seria isso? Ah, tá, o 1980, verdade, Ivana. É, esse 1980, na verdade, não é de uma data. Deixa eu voltar aqui para o exemplo. Esse 1980, na verdade, é a soma de tudo. Então, a gente soma todos os valores. Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Pode ser preto mesmo. Aquele 1980, ele é o total aqui. Então, é a soma de todos esses valores, deu 1980. E aí, como que eu faço para encontrar o ângulo aqui de cada um? Pega esse valor, no caso o valor que está aqui, multiplica por 360 e o resultado divide por esse total. Então, divide por 1980, certo? Nesse caso, coincidiu aqui que ficou parecendo uma data mesmo. Mas o valor é a soma de tudo, certo? Ok. E aí, então, aqui eu tinha colocado mais um exercício, só que ele não vai ser necessário a gente fazer ele. Eu vou já direto aqui para as medidas de posição, e a gente fala também das de dispersão, que já são 9h25, então vai dar o tempo certinho, meia horinha a gente finaliza aqui o conteúdo. E aí deixa eu aproveitar que a gente está partindo aqui para a reta final e comentar com você sobre a minha avaliação. Eu não dividi lá N1, N2, eu vi que tinha alguns outros professores que dividiram N1, N2 para vocês, só que eu fiz só uma, porque eu misturei aquilo que a gente falou na primeira aula com isso que a gente falou aqui. Então, vocês vão ver que a minha avaliação tem dois exercícios. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, para vocês darem uma olhadinha, mas depois eu vou mandar esse arquivo também. Ó. Essa vai ser a avaliação que a gente vai fazer. Aí aqui tem algumas informações, coloquei o envio da atividade, coloquei meu e-mail aqui, então tá certinho aqui o e-mail, até o prazo também. Coloquei até para a semana que vem, mas depois qualquer coisa, se acontecer qualquer eventualidade, vocês me avisam. E aí eu só vou pedir para vocês para no e-mail, quando for me enviar a atividade, lá no assunto, colocar nesse formatozinho, ó, estatística na educação e o seu nome na frente. Porque aí eu consigo, na hora que chegar, eu consigo tabular lá certinho os e-mails que vêm de vocês, os e-mails que vêm das outras escolas, porque fica tudo no mesmo, aí qualquer coisa dá uma misturada. Mas se vocês conseguirem colocar lá certinho, ó, coloca no assunto o nome da disciplina e o seu nome completo.
para mim vai ficar perfeito, que aí eu vou conseguir entrar e olhar certinho. E aí, como eu disse para vocês, tem dois exercícios, ó. Um exercício que é para construir uma distribuição de frequência, e aí eu peço algumas informaçõezinhas aqui, ó, tipo, a frequência da quinta classe, o F5. Então, vocês vão ter que vir aqui na quinta classe e ver qual que é a frequência, ou seja, qual que é o número que vai vir aqui. O outro, limite superior da segunda classe. Então, vocês vão vir aqui na segunda classe e olhar o limite superior dos dois que aparece aqui. E o segundo exercício é um que eu vou precisar... vocês vão ter que classificar essa série aqui para mim. Na verdade, são 3 exercícios, gente, agora que eu estou vendo. Esse aqui é um terceiro. Vou até arrumar ele aqui já. Aqui vocês vão classificar para mim, me falar de que tipo que é essa série e construir um gráfico do tipo barras para ele, tá? E por fim, o terceiro e último exercício, menti para vocês, não eram 2, eram 3. É o que a gente vai discutir aqui agora. Vai falar de média, moda, mediana, amplitude, desvio padrão. É isso que a gente vai comentar aqui agora. Então, são esses 3 exercícios para nossa avaliação. E aí, eu já vou organizar direitinho e já mandar para para vocês já irem respondendo e me mandando, tá bom? Manda lá naquele e-mail que já está no arquivo. Então, vamos lá, para a parte final. A parte final, a gente estuda dois grupos de medidas, que é chamadas medidas de posição e o outro é medidas de dispersão. Vocês vão entender a diferença de um para o outro, mas vai ser principalmente quando eu começar a falar das de dispersão. Deixa eu ver aqui. A Paula achou muita coisa? Olha lá, é o que a gente fez, ó, uma construção de uma distribuição de frequência, um gráfico e uma continha aqui de média e modo mediano. Vai ser rapidinho, vocês fazem. Fecha o olho, pisca, já tá feito. Não? Essa parte aqui das medidas de posição são exatamente essas 3. É a média, a mediana e a moda. A média, que é a que a gente acostuma a usar mais, que é o tipo da média aritmética, é aquela em que a gente soma os valores dos elementos que eu estou trabalhando e divide pelo total de elementos desses elementos. Então, um exemplo aqui, ó, eu tenho 10,2, 10,5, 10,4, 10,1 e 10,4. Como que eu encontro a média? Soma todos esses valores e divide pela quantidade. Olha lá, tem 5 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então eu divido por 5. A média aritmética, então, ela é basicamente isso. Soma os valores individualmente e divide pela quantidade de elementos que eu somei. Nesse caso aqui, ó, a média é 10,32. De 10,2, 10,5, 10,4, 10,1 e 10,4. Então, média, eu acho que a gente está até acostumado já a trabalhar muito com ela, principalmente quem vocês estão na pedagogia, vão para a escola, vocês vão ver que média é uma coisa que aparece todo bimestre. Agora, uma coisa que eu esqueci de comentar é que a média, o símbolozinho dela é um xizinho, ou pode ser qualquer letrinha, só que com um traço em cima. Igual está aparecendo aqui, ó. Pediu lá um X com traço em cima, tá falando de média. Já a moda, ela aparece com um chapéuzinho lá, com acento circunflexo. E é a moda, o que é a moda de uma quantidade, de vários elementos? É o valor que ocorre com maior frequência dentro de um conjunto. Então, eu tenho aquele mesmo conjunto anterior, 10,2, 10,5, 10,4, 10,1 e 10,4. Quem que é a moda? É aquele que aparece mais vezes. Então, o 10,4, ele apareceu 2 vezes aqui. Então, 10,4 é a minha moda. É até o que está escrito aqui embaixo. Ó, moda é o valor mais provável, é o que aparece mais aqui na minha sequência. E aí tem alguns casos que a gente tem que pensar quando a gente fala da moda, que é, primeiro, a moda é facilmente reconhecida, basta procurar o valor que mais se repete. Aí tem séries em que não existe valor modal, ou seja, tem séries em que não tem um número que aparece mais do que os outros. Tipo essa aqui, ó,
3, 5, 8, 10 e 12. Não tem moda, então a gente fala que ela é amodal, não possui moda nessa sequência. Mas tem casos também em que aparece os elementos a mesma quantidade de vezes. Tipo aqui, ó, o 4 ele apareceu 3 vezes e o 7 apareceu 3 vezes. Então quem que é a moda? Os dois. A gente fala que os dois números são a moda. Aí a gente fala que é bimodal. Então, se tivessem três que repetissem, trimodal, quadrimodal, pentamodal e assim por diante. Então, pode acontecer, ó lá, de ter o mesmo número repetindo várias vezes. Não tem problema isso aqui acontecer. Então, moda é aquele que mais se repete. Já, uma coisa, quando os dados eles estão agrupados, tipo aqui, ó, na distribuição de frequências, é fácil a gente identificar a moda. Nesse caso, ó, na temperatura mais comum nesse mês que ele colocou aqui, o de 2 graus Celsius é o que é a moda, porque olha lá, ele apareceu 12 vezes. Se ele apareceu 12 vezes, então ele é a moda aqui do meu sistema. E por fim, a terceira e última medida de posição é a mediana. A mediana, o símbolozinho dela lá é um tio, é um tiozinho, é o X com o tiozinho lá em cima. A moda é o acento circunflexo, que é o tio. E aí o que é a mediana? Mediana é o valor situado de tal forma no conjunto de dados que os separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Ou seja, o nome deles meio que já fala, ó, mediana é o que está lá no meio. Só que sempre que a gente for encontrar a mediana, obrigatoriamente a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar essa minha série. Então, olha o meu exemplo aqui, ó. Os valores eram 5, 2, 6, 13, 9, 15 e 10. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Organizar, colocar numa ordem crescente, ó, do menor para o maior. Depois, como essa série aqui tem, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, eu vou colocar 3 para um lado, 3 para o outro. Quem está no meio? 9. Então, esse 9 ele é a mediana. Então, mediana é exatamente isso, é o valor que divide a série em duas partes iguais. O 9, deixa eu colocar aqui uma caneta. O 9, então, ele dividiu aqui 3 números para um lado e 3 números para o outro. Deixa eu colocar a caneta. Ó, ficou 3 para cá e 3 para cá. Então, o 9 é o que a gente chama de mediano. Mas aí, tem alguns casos, eu vou até colocar, usar esse mesmo exemplo aqui, só que eu vou colocar um elemento a mais. Vamos supor que tinha um número 20 aqui, ó. Ou seja, agora não tem 7, não tem uma quantidade ímpar. Agora tem uma quantidade par de elementos. Se tem uma quantidade par, não vai ter um número que vai estar lá no meio, um número que vai estar exatamente no meio. Porque olha aqui, tem 4 para cá e 4 para cá. Quem que está aqui no meio? Ó? Não tem um número que fica no meio assim. Então, o que a gente faz para encontrar a mediana? Pega esse que está mais aqui na extremidade, pega esse outro que também está mais na extremidade e calcula a média. Então, 9 mais 10 dividido por 2 vai ficar 19 dividido por 2, que é 9,5. Esse 9,5 é a minha mediana. Então é isso, ó. Se tiver uma quantidade ímpar, a gente vai ter o número bonitinho lá no meio. Se a quantidade for par, aí a gente vai ter que calcular uma média dos dois lá do meio. É isso que eu escrevi, ó, nessa escrita aqui, ó, nessa forma. Olha lá, eu quero calcular a mediana nessa aqui. A quantidade, olha lá, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se é ímpar, então acabou. Ímpar vai ficar 4 para lá, 4 para cá. O 2 aqui no meio é a minha mediana. Agora, se for uma quantidade par, a gente calcula a média. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que a gente tem que fazer aqui então? Deixa eu colocar aqui a minha caneta.
eu vou, já que tem 10, então eu vou colocar 5 para um lado e 5 para o outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ficou 5 também. O que que a gente faz? Pega o que está mais nos extremos e calcula a média. 2 mais 3 dividido por 2 vai ficar 5 dividido por 2, que é 2,5. Então, olha lá, a minha mediana é 2,5. Se for quantidade ímpar, pego do meio. Se for quantidade par, pego os dois do meio e calculo a média deles. Olha lá, soma e divide por 2. Vamos treinar aqui rapidinho, então, nesse exercício. Eu quero a média, a mediana e a moda. Para a gente não estender tanto, eu vou fazer aqui a A e a B, por exemplo. E aí a gente... os outros eu deixo para vocês. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Ó, a letra A. Primeiro eu quero calcular a média. Para calcular a média desses elementos, é só eu somar todos eles. Então, ó, 3 mais 5, mais 2, mais 6, mais 5, mais 9, mais 5, mais 2, mais 8, mais 6. Olha lá, a gente soma tudo e... Deixa eu ver se eu tenho uma reguinha aqui. Tem não, então vai ficar meio torto mesmo. E divide tudo isso aqui pela quantidade de elementos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, divide isso aqui por 10. Minha média, então, vai ser... Vou fazer aqui, ó, na calculadora. 3 mais 5, mais 2, mais 6, mais 5, mais 9, mais 5, mais 2, mais 8, mais 6. Ó, deu 51. Então, vai ser 51 dividido por 10. Quer dizer, então, que minha média é 5,1. Pronto, somou tudo, dividiu pela quantidade, a gente calculou média. O próximo, a moda. Ah, o próximo aqui ele está pedindo é a mediana. Vamos calcular a moda, que ficou na ordem lá. Aqui, teve algum número que se repetiu mais de uma vez? Ó, eu estou vendo aqui que o 2 repetiu 2 vezes. O 6 também repetiu 2 vezes, ó. O 5 também apareceu 2 vezes. Na verdade, o 5 apareceu 3 vezes. Então, esse 2 e esse 6 aqui, ó, eles não foram os que repetiram mais. O que mais repetiu aqui foi o 5, porque ele apareceu 3 vezes, ó. Então, se ele apareceu 3 vezes, ele é a minha moda. E por último, a mediana. Deixa eu apagar isso aqui. São 10 elementos. Já que são 10 elementos, eu vou ter que pegar os dois do meio. Só que antes da gente pegar os dois do meio, antes de eu vir aqui e pegar os dois do meiozinho, eu preciso colocar eles numa ordem. Então, eu preciso organizar numa ordem crescente. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 2, 2. Isso aqui é eu organizando. Ó. O 2, o 2. Depois, tem o 3. Depois, os 3 números 5. Então, fica 5, 5, 5. Ó, tirei esse. 2 números 6, um 8 e um 9. Pronto, ó, os dois números 6, um 8 e um 9. Pronto, organizados os dados, aí sim a gente vem e pega os dois que estão na metade. Ó. Ficou 4 para lá e 4 para cá. Calcula a média. 5 mais 5 dividido por 2 é 10 dividido por 2, que é o próprio 5. Ou seja, a minha mediana é 5 também. Então, olha lá, a média ficou 5,1, a moda ficou 5 e a mediana ficou 5. Quase que fica tudo igual, né? 5, 5, 5. Deixa eu até ver se eu usei os números certos. 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8 e 6. Certinho. Gente, alguma dúvida nessa parte aqui de medidas de posição? O que é moda, o que é média, o que é mediana? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, Carita, mais prazo para entregar o trabalho? Ah, pode ser. Eu só fico preocupado, tipo assim, se vocês juntarem muitas disciplinas, mas se vocês
não preocuparem. Vamos deixar então para colocar dia 6, 2 semanas. 2 semanas é tranquilo, né? Ó, dia 6 de novembro. Vai até pegar um feriado. Em dupla? Não, gente, dupla não. Eu vou querer cada um enviar. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, eu vou mudar aqui, ó, pro dia 6 do 11. Aí, se vocês já forem terminando antes, pode mandar antes, tá bom? Não precisa fazer, enviar só no dia 6, não. Então, eu vou colocar até a data limite. Isso quer dizer que vocês podem me enviar antes, tá bom? Agora de dupla, não, Fatinha. Assim, vocês podem discutir juntas, mas eu queria que cada um me enviasse um arquivo. É mais para eu ter o controle dos documentos de vocês mesmo, tá bom? Mas o prazo é tranquilo, acho que não tem problema estender uma outra semana, não. Gente, nessa parte então de medidas de posição, tá ok para vocês? Sim? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode comentar, pode falar, tá? Então, agora sim a gente entra no último tópico, que são as medidas de dispersão. Para que servem as medidas de dispersão? Ó? Olha o que eu escrevi aqui para vocês, esse textinho ele é importante. Ele fala assim, ó, nas medidas quase que não sai. As medidas de dispersão são utilizadas para avaliar o grau de variabilidade dos dados. Olá, não se justifica calcular uma média de um conjunto de dados onde não haja variação. Todavia, se a variabilidade desses dados for muito grande, a representatividade da média será muito pequena. Como assim? Deixa eu já ir para o próximo slide para vocês entenderem melhor para que precisa dessas medidas de dispersão. Olá, nesse meu exemplo, mesmo sabendo que a temperatura média de duas cidades é a mesma, vamos supor, é igual a 20 graus, 24 graus Celsius, ainda assim somos levados a pensar a respeito dos climas dessa cidade. Tipo assim, ó, eu tenho duas cidades e aí a temperatura média é 24 graus. Mas pode ser que uma cidade tenha temperatura, tipo assim, muito alta e depois muito baixa, e aí quando eu somo as duas e divido por 2 dá 24. Ou a outra cidade pode estar bem assim, uma está 26, a outra está 25. Um dia está 26, a outra está 25. Então, as duas têm a mesma média, mas o tanto que está variando lá a temperatura, a média em si não fala isso para mim. No caso, então, as medidas de dispersão, elas servem basicamente para isso, para trabalhar com essa variabilidade. Ó. E aí é o que eu falo aqui. Ó, em uma delas, a temperatura pode variar entre limites de muito calor e muito frio, e ainda assim tem uma temperatura média de 24. Já a outra pode ter uma variação muito pequena e possuir também 24 graus Celsius. Então, essa variabilidade aí, ela é tratada nessas medidas de dispersão. E aí as medidas de dispersão que a gente vai estudar é a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Vocês vão ver que a variância e o desvio padrão a gente faz eles juntos. Quando você faz um, automaticamente você já está fazendo o outro. Mas tem um cálculozinho que vai envolver aqui para essa medida. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma coisa. Não, né? Tinha ouvido um barulhinho. Então, não é nessa. Vamos lá, amplitude total. Amplitude total Nossa, vontade de espirrar. A amplitude total, a gente na verdade já estava fazendo ela quando a gente trabalhou lá em distribuição de frequência. Lembra que quando. Não vai dar para eu abrir o quadro porque ele travou lá. Mas lembra que quando a gente ia fazer lá o passo a passo da construção e distribuição de frequência, um dos passos era calcular a amplitude. E a amplitude era pegar o maior menos o menor. Então, é só fazer isso. Quando eu vou calcular a amplitude, olha lá, é a diferença do maior e o menor dos valores da série de dados. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, esse que a gente fez, o maior é 9, o menor é 2. Qual que é a amplitude? 7, porque é 9 menos 2 que dá 7.
É só pegar o maior menos o menor, a gente tem a amplitude total. E isso já é uma das minhas medidas de dispersão. Aí o que eu comento aqui embaixo é que a amplitude, nesse caso, ela é uma medida fraca de dispersão, porque olha lá, ela considera somente os valores extremos e não diz nada sobre a distribuição dos valores intermediários. Então, a amplitude ela é uma medida de dispersão, só que ela não é tão forte quanto a variância, que é o que a gente vai ver aqui agora. E aí, nesse caso da variância, é mais fácil eu mostrar para vocês num exemplo do que mostrar, por exemplo, lendo. Mas o que ele fala? Ó? A variância é baseada nas diferenças entre os valores de cada conjunto de dados e a média dos grupos, que são chamados de desvios. Como assim desvios? Para eu calcular a variância, a primeira coisa que eu vou ter que saber, eu vou ter que fazer aqui é calcular a média. A média ela precisa estar prontinha para eu conseguir fazer a minha variância. E aí, vou calcular a média então desses valores aqui, ó. 3 mais 5 mais 2 mais 6 mais 5 mais 9. E esse resultado a gente divide pela quantidade. Tem 1, 2, 3, 6 elementos. Então, já vou fazer aqui, ó. 3 mais 5 mais 2 mais 6 mais 5 mais 9, que deu 30. 30 dividido por 6 dá 5. Pronto. Tenho aqui a minha média. Por que eu preciso da média? Porque para cada um desses valores aqui, eu vou ter que calcular o que a gente chama de desvio. O que é o desvio? É eu pegar o valor dele e subtrair da minha média. Então, quando eu pego o valor, subtrai da minha média, a gente obtém o que a gente chama de desvio. Então, vamos lá, ó. Deixa eu apagar esse aqui e vou calcular o desvio de cada um desses. O próprio nome, gente, meio que já dá uma ideia. Tipo, quando eu estou falando de desvio... Opa, parece que deu uma travada aqui. Ei, gente, mas esse meu computador hoje não tá dos melhores. Só um minutinho que ele vai reiniciar aqui. Não, pode fechar. Medida de dispersão, amplitude. Aqui. Pronto, variância e desvio padrão. Ó, a gente tinha calculado a média aqui, então não vou colocar ela de novo aqui não, só vou colocar que é 5, porque apagou lá. Aí eu vou calcular então o desvio de cada um. O desvio, ó lá, é o valor desse primeirinho aqui, por exemplo, ó, menos a minha média. No caso aqui vai ficar menos 2. O próximo, o valor menos a média, vai ficar 0. O valor menos a média, que vai dar aqui menos 3. Aqui de novo, o valor menos a média, que dá 1. Por fim aqui, não, ainda tem 2, ó, 5, o valor menos a média, que dá 0, e o valor menos a média, que deu 4. Então, a gente pega cada um deles e coloca lá para fazer o desvio, calcular esse valorzinho. Para que eu vou precisar desse desvio? Porque o cálculo da variância, ela é feito, e aí concentra aqui, gente, porque o cálculozinho dela é meio chatinho. O cálculo da variância, que a gente usa a expressão S ao quadrado para representar, é feito como sendo o quadrado de todos esses termos aqui, somados e divididos pela quantidade de termos. Como assim? O quadrado da soma dos termos? A ideia é eu pegar o quadrado de todos esses termos, lá, o quadrado de menos 2, mais o quadrado do zero, mais o quadrado do menos 3, mais o quadrado de 1,
mais o quadrado de 0 mais o quadrado de 4 e dividir esse valor pelo número de elementos que eu tenho. Olha lá, como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então dividido aqui por 6. Então, recapitulando, a variância, a gente representa o símbolo dela como S ao quadrado, e é só eu pegar esses desvios ao quadrado, somar e dividir pela quantidade. É um processozinho que vocês vão gravar melhor quando vocês fizerem. Aí um dos exercícios lá tem que fazer isso aqui. Então, qual que é a variância aqui? Ó, lá, menos 2 ao quadrado dá 4, o outro fica 0, aqui fica 9, o outro 1, o outro 0 e o outro 16. E isso eu vou ter que dividir por 6. Já vou fazer essa continha aqui, tá? Olha lá, 4 mais 0 mais 9 mais 1 mais 0 mais 16. Aqui deu 30. Olha que engraçado, deu o mesmo valor. 30 dividido por 6 dá 5. Então, calculando essa variância, olha lá, como a variância está igual à minha média, então quer dizer que os valores eles estão aqui equilibrados. Ó. Agora, se tivesse ficado muito diferente, quer dizer que os valores estariam muito nos extremos. Então, calcular a variância é calcular os desvios, como eu fiz aqui, elevar eles ao quadrado, depois dividir pela quantidade de elementos. E o desvio padrão, como que a gente calcula? Só pegar a minha variância e tirar a raiz quadrada. Então, eu quero calcular o desvio padrão daqueles mesmos elementos lá do exercício anterior. Como eu sei que a minha variância é 30, o meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 30. Deixa eu fazer aqui. Raiz quadrada de 30 dá 5,47 aproximadamente. Aqui no desvio padrão acontece isso também. Ó. Quanto mais longe esse desvio padrão estiver lá da média, maior os valores vão estar separados. Na verdade, agora que eu estou vendo, não é 30 não, né, gente? Olha lá, minha variância é 5. Então, pera aí que ficou um trem errado aqui. Vou ter que apagar para arrumar. Pera aí. Aqui é... Opa, aqui não é 30. De novo, aqui é 5. Que foi o que a gente calculou lá atrás. E aqui agora sim, raiz de 5. Que dá lá 2,23. O que esse desvio padrão fala? Que os valores eles estão variando entre eles mais ou menos nesse valorzinho aqui, ó, de 2,23. Então, não é uma variação muito grande. Então, vendo que esse aqui ficou próximo lá da média e vendo que esse aqui ficou um valor pequeno, o desvio padrão ficou pequeno, então quer dizer que a variância lá nos meus dados não está muito alta. Se esse desvio padrão tivesse dado um valor muito grande, aí quer dizer que os valores eles estariam variando muito entre eles. Como aqui ficou pequeno, então quer dizer que eles não estão variando muito entre eles. Essa é a ideia lá das medidas de dispersão. E com isso, gente, a gente finaliza os nossos conteúdos. Esse já deu uma complicada. Realmente, esse tem que calcular os desvios e depois fazer lá a soma dos quadrados para depois dividir pelo total. Gente, e aí? Vocês ficaram com dúvida nesse último do desvio padrão? Eu acho que dá tempo da gente fazer mais um exercício, se vocês quiserem. O que vocês me dizem? Quer mais um exemplo? Ou tá tranquilo? Tranquilos? Então, gente, eu acho que é isso.
acho que a gente já pode, então, finalizar. Olha lá, falta, deixa eu ver, 5 minutinhos. Então a gente finaliza. Vou mandar para vocês tanto a aula quanto os slides. O quadro, eu vou tentar recuperar eles, tá, gente? Se eu não conseguir, aí eu vou ficar devendo o quadro para vocês. Mas se eu conseguindo recuperar ele, eu envio o quadro também. E a atividade avaliativa. Ficou então lá para o dia 6, o máximo lá para o dia 6, tá bom? Vou interromper já aqui o compartilhamento então. E é isso, gente. Foi muito bom trabalhar com vocês essa disciplina. Espero que vocês tenham aproveitado bem também. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Se tiver dúvida lá nos exercícios, pede meu contato lá para a Hack que ela que eu autorizo vocês me pegar, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Até um próximo. Quem sabe, né? A gente não pega uma outra disciplina junto. Boa noite, fiquem com Deus também. E não esqueçam, atividade, ó, até dia 6. Não deixe para fazer em última hora, porque vocês viram lá que são só 3 exercícios, mas tem muita coisinha para ser feita. Então, vão fazendo de pouquinho em pouquinho, que quando chegar lá no dia 6 já está tudo pronto. Então, tchau, tchau, gente. Já vou encerrar aqui. Vou encerrar a gravação e encerrar a aula. Tchau, tchau.